São 8h01 aqui, ó. E é hora de abrir a nossa live quinzenal, nossa live de quarta-feira, né? E o assunto de hoje vai ser o capítulo 6 do livro Conselheiro de Empresas, né? Eu até tirei meu fundo de tela aqui para poder mostrar o livro, né? Para aproveitar para quem ainda não conhece, né? E o capítulo 6 é um capítulo de um tema que é sempre debate, né? Quando se tem um conselho, né? Que é relacionado à agenda do conselho. E para compartilhar esse assunto, né, eu trago aí o Vanderlei Passarella, né, o fundador e o chairman do Celint, para poder explicar esse tema para a gente. Vanderlei, faça sua introdução aí e já me devolve, por favor. Bom, por mim já está devolvido. Eu acho que a grande maioria aqui já me conhece, então não vou encher linguiça com apresentações. Vamos direto ao que interessa. Perfeito. Ó, lembrando que, como a nossa live está no YouTube, né, e 30% das pessoas fazem buscas no YouTube, né, então, para quem não conhece, é a hora de se apresentar para quem assiste a gente lá no YouTube. Né? Mas vamos lá. É, os comentários de vocês ajudam bastante a gente nessa dinâmica, né? E assim que as perguntas pipocarem aqui no chat, a gente vai dar prioridade, né? E toda a interação que vocês fazem no chat também contribui para o desenvolvimento do tema, né? Ah, Lembrando que essa live é gravada, ela vai estar disponível no dia seguinte no nosso site e no YouTube também, né? Então, fique lembrando que a gente tem mais de um ano de produção de lives de temas de governança para que vocês possam sempre revisitar e relembrar dos temas, né? Mas vamos lá, Vanderlei, vamos começar com a primeira pergunta, né? Com relação aos temas de agenda, né? Mas mais focado na questão dos modelos, né? Então, das formas de atuação de conselho, né? Do ponto de vista de hands-on e hands-off, né? Qual que é a diferença ali? Quais que são os modelos mais preponderantes de atuação de conselho? Bacana. O capítulo 6 do livro, né, que a gente aborda exatamente essa questão da agenda, eu faço ali uma classificação, né, dos boards enquanto um modelo de operação, se ele é mais hands-on, mais hands-off, porque isso, obviamente, deriva uma agenda diferente. Eu peguei a inspiração para esse modelo, né, de atuação, para essa forma de atuação no nível do NADA, né, que é Building Better Boards, e aí criei a ideia de uma parábola, né, uma parábola de boca para baixo. Quer dizer, no o ápice da parábola significa o modelo do conselho governante, que ele não é nem hands-on, hands-off, é um conselho equilibrado, né, que ele toma as suas decisões, é um modelo bastante decisor, né, então a pauta dele, a agenda dele certamente vai estar contida com muitas decisões importantes de assuntos da governança da companhia, sejam eles os assuntos de direcionamento, de pessoas, de riscos, enfim, os assuntos são aqueles que são, de fato, do modelo de um conselho, até de administração, vamos dizer assim, onde você tem a formalização dessa agenda. Por outro lado, quando a gente fala de um conselho que vai caminhar mais para o hands-on, a gente tem o modelo, tanto do modelo operativo, que é o modelo máximo, né, de um conselho que está ali colocando a mão na massa, ou de um conselho interveniente, né? Então, seriam as duas tipologias. No modelo operativo, que é muito mais aplicável a associações, ONGs, quando a empresa não tem muita estrutura, aí esse conselho coloca muito a mão na massa. E é óbvio que a agenda dele ele vai estar muito mais povoada, não só dos assuntos de governança propriamente ditos, né, que são aqueles que eu sempre falo que são os importantes, mas não tão urgentes, mas vai ter também alguns projetos e iniciativas mais voltadas à gestão, né, mais voltadas a pesquisas, enfim. Eu pude participar durante 7 anos do conselho da ABIQUIM, né, da Associação Brasileira de Indústria Uhum, Química, e a nossa pauta, primeiro que é um conselho grande, normalmente isso é muito povoado, ali são 20, 30, né? uhum. Soube agora, recentemente, que o Conselho Deliberativo do Flamengo tem 200 participantes. Então, esse é o ápice, né, da bagunça do modelo operativo. Então, só fazendo ali um paralelo, que também é uma associação, um clube, né, que não deixa de ter alguns paralelos com a empresa familiar, mas é Uhum. interessante que ali a pauta ela se imiscui um pouco. O modelo interveniente ele já é muito aplicado quando
o conselho acaba descendo um pouco, né, do modelo governante e ele acaba intervindo em determinadas questões. Isso foi muito usado durante a pandemia, quando os conselhos foram acionados para ajudar, né, tanto reuniões com mais frequência. Eu já estava participando na época de conselhos que se reuniam semanalmente, Uhum. assim como a própria agenda evoluiu para a opinião dos conselheiros concernentes a determinadas atitudes, como é que nós vamos compor o capital, como é que vai ser, vamos mudar o estilo de venda da companhia, vamos migrar para e-commerce, quer dizer, passou a ser uma agenda mista, né, de assuntos ali, por isso que acaba levando o nome de interveniente. Ele está intervindo e normalmente a gente vê assim organizações que têm um controlador ou que tem um governo como controlador que quer intervir, né, na pauta, né? Uhum. Mas também pode se entender como um modelo transitório, né? Quando o conselho ele migra um pouquinho mais para a gestão, mas cumprido sua função, ele cessa com esse modelo. Então, isso seria mais do lado do hands-on. Do lado do hands-off, a gente Uhum. teria, no limite, o modelo mais hands-off é o conselho opinativo, né? E não tem nenhum demérito de falar que o conselho é opinativo, porque ele acaba cumprindo um papel, e eu vou explicar por quê. E no intermediário entre o governante e o opinativo, a gente teria o conselho participativo, que é um modelo muito usual nos conselhos consultivos. Os modelos consultivos, na maioria das vezes, começam ali de forma participativa, por quê? Porque é natural, né, que existindo um corpo de acionistas ou até um fundador, que ele vai montar o conselho e ele ainda tem, né, esse acionista ou esses fundadores, ainda tem um papel muito importante, né, na sua tomada de decisão e no aprendizado até de como a governança tem que funcionar. Então, nós no Celint, quando a gente monta conselhos, a gente, em alguns casos, já identificou modelos intervenientes para começar, mas na maioria das vezes a gente fica ali entre o participativo, o opinativo, depende da situação, do que a gente encontra de maturidade, enfim, de todas as condições de contorno. E então, esse modelo participativo ele tem essa função, né? E o modelo opinativo ele é muito aplicado às vezes quando você tem um presidente de uma multinacional que monta um advisory board para si, e aí ele, obviamente, esse conselho não é um conselho decisor, porque a decisão de fato vem do conselho da matriz, né? Que tem um conselho de administração, mas ele acaba influenciando muito, opina muito sobre as questões atinentes ao CEO e ele acaba se tornando, então, esse conselho opinativo ou até quando tem uma organização muito cristalizada, né, no começo da sua governança, ela precisa de um conselho que vá muito com calma, opinando, debatendo, até começar a migrar para um modelo mais participativo e, finalmente, para o modelo governante. Vale dizer que essas agendas, essas pautas, elas são sempre mutantes, né? Importante Uhum. é que a gente comece e migre cada vez mais, sempre, na empresa que for, para o modelo governante, que é o modelo ideal, né? Então, basicamente é isso que muda as agendas em função dessa tipologia aí que a gente criou e que foi inspirada no livro do Nadler, né? Building Better Boards. Perfeito. Vanderlei, a próxima pergunta está muito relacionada com o que a Alexandrina e o Paula Brantes traz aqui no nosso site, no nosso bate-papo, né? Lembrando que Sim. quando nós, o Celint, implanta governança nas empresas, faz parte do pacote de consultoria sugerir uma pauta, né? Uma agenda anual de assuntos, né? Que ela vai se transformando de acordo com o planejamento estratégico dessa organização e da sua configuração de conselho ao longo do ano, né? Mas a gente percebe que parece trivial, né, mas é extremamente complexo definir uma agenda, né, de assuntos para o conselho, né? E o Paulo traz esse ponto, né, como projetar, né, o planejar uma agenda de conselho, né, face ao melhor processo de tomada de decisões, né? E o Alexandrino ele traz o ponto da conexão da agenda do conselho, né, com eventuais comitês que esse conselho possa ter, né? Como que, baseado na sua experiência, como que você vê assim esses três assuntos em torno da agenda do conselho? Bom, primeiro em relação aos comitês, lembrar que os comitês, tem muita confusão hoje sobre comitês, né? Eu queria trazer isso a ela aqui para vocês, né? A maioria aqui do Celint, que já passou por nossos programas, por favor, não cometam esse erro.
Um monte de empresa tá na moda, né, falar de governança e falar de comitê. Então, vamos estabelecer um comitê, e tem comitê até para definir qual vai ser o melhor modelo de limpeza do galpão industrial Estou dando um exemplo, obviamente, exagerado, mas temos que entender que os comitês são comitês de apoio ao conselho, então eles devem ser poucos e bons aos assuntos que realmente vão impactar nessa pauta e que devem ser aprofundados. E aí o que está se tendo de confusão é que está se fazendo um comitê operacional, né? Estão fazendo, que na verdade não deveria nem ter o nome de comitê. Para mim, comitê, quando se fala de governança, é um órgão de assessoramento ao conselho. Mas, quando é uma coisa operacional, deveria ter um nome de grupo de trabalho. Eu instituo quantos grupos de trabalho eu quiser, que vão definir um determinado assunto e vão se aprofundar. Agora, a pauta do comitê tem que estar alinhada com a pauta do conselho, porque é o conselho que vai definir, né, quais os assuntos que esse comitê tem que se aprofundar. Eu estava conversando hoje de manhã, né, com um outro conselheiro, nós estávamos exatamente falando sobre comitê de pessoas, por exemplo, vou exemplificar aqui, onde o Uhum, comitê de pessoas, no meu ponto de vista, tem dois papéis estratégicos fundamentais para apoiar o conselho, que é tanto verificar a questão da liderança da companhia, principalmente a liderança do CEO, avaliação de desempenho, remuneração variável, como é que ele está sendo avaliado, o que ele tem que mudar, seu plano de desenvolvimento, etc. Então, e alguns outros diretores. E o outro pilar do comitê de pessoas é olhar ali o pool de talentos, né? E diferenciar o que é o pool do pipeline, né? Entender que o pipeline vai incluir ali pessoas de fora e de dentro da organização, que você pode antecipar, dado que a questão estratégica tem que direcionar o pool de talentos. Para onde nós vamos? Que projetos nós temos? Quem são os talentos que a gente vai precisar? Então, esses dois pilares, né, eles formam, muito possivelmente, a pauta anual do comitê, que vai trabalhar com a pessoal de RH para definir essas coisas, trazer para o conselho aprovar e acompanhar a execução e ver como é que está evoluindo, se os talentos da companhia estão indo para as direções corretas, se eles estão melhorando, enfim, uhum. e são poucos e bons, não dá para acompanhar no conselho mais do que 15, 20 talentos. Então, essas pautas, elas estão concatenadas, né? E é importante para falar da pauta, dessa agenda, que ela seja derivada exatamente, né, a pauta do conselho tem que ser derivada do direcionamento estratégico. Se a empresa não tem um bom direcionamento estratégico, não tem projetos estruturantes, não tem iniciativas, etc., como é que eu vou povoar a agenda, né, do conselho, que deve ser majoritariamente estratégica, se eu não sei para onde que eu estou indo direito, quais são os projetos que vão dar estrutura para essa estratégia? Então, essas duas perguntas elas estão, né, relacionadas. É importante que a pauta do conselho seja direcionada por esses assuntos que são importantes, a estratégia, a saúde da empresa e a sua liderança, e os Uhum. comitês venham a reboque, né, tentando se aprofundar em determinados assuntos e levando esse aprofundamento para o conselho para ele se inteirar, aprovar e acompanhar. Basicamente é isso. Tão simples quanto isso, mas muito complexo a gente fazer isso de uma forma eficiente, né, como eu vejo na prática em vários conselhos. Perfeito. Deixa eu explorar um pouquinho da tua experiência, Vanderlei, e bater um pouco mais na tecla da questão dos comitês, né? É, ao longo desses 35 anos aí de experiência em conselho, né, de administração e consultivo, né, você percebeu que os comitês, quantos comitês, né, eles conseguem conviver, né, de forma conjunta, orbitando em torno de um conselho, né? A quantidade máxima, né, de comitês que você que já percebeu trabalhando com eficiência. Bom, isso depende do porte da organização. Isso depende, desculpa, cortou aqui, mas acho que voltou. Acho que isso Voltou depende do bem. porte da organização. Uhum, Quando as organizações são muito grandes, é comum a gente ver um número de comitês maior. O máximo que eu vi ali de comitês estruturados são o da Petrobras, né, que tem ali uhum. quase 15 comitês, e detalhes, são comitês estatutários, né? Quem participa do comitê também está no estatuto da companhia, vira um administrador, está sujeito à lei das SAs e tudo, e CVM e tudo mais, né? Então, foi uma medida tomada ali no governo do Pedro, na gestão do Pedro Parente, para poder contornar as questões, né, que estavam acontecendo na Petrobras. Agora, uma empresa pequena,
eu não vejo como ela pode comportar. Eu estou falando agora, empresa pequena, eu estou falando aí até 50 milhões de faturamento. Não vejo como Aham. ela vai comportar mais do que 2 ou 3 comitês, né? Senão vira um exagero. Você não consegue. O conselho não tem tempo, não tem condições de comportar mais do que isso. Então, entre os 15 da Petrobras e os 2, 3 da pequena empresa, você vai ter uma média, né? Dependendo do porte e da complexidade. Mas Uhum. mesmo em organizações maiores, né? Falando aí de 500 milhões a 1 bilhão, a gente vê um número de comitês razoável, aí, em torno de 4, 5 no máximo. Então, fica essa recomendação para se avaliar, né, o número de comitês para não ser uma carga, né, e não ser algo que não é execuível, né? Tem que ser. Eu sempre acho, sempre olho o lado da simplicidade. Né? Temos que ter uma governança simples, eficaz, que seja fácil de entendimento e que funcione, né? Acho que é por aí que tem que caminhar. Vamos voltar no início da nossa conversa e atender uma demanda do Zen aqui, né? Ele pede para que a gente fala um pouco mais da diferença, né, de um conselho que tem uma característica opinativa, né, e contra um conselho que tem uma característica mais de mediação, né? Qual que é a diferença, né, de comportamento desses dois tipos de conselho? Bom, o conselho opinativo é, como eu já exemplifiquei, os casos ali em que, ou porque você está começando e tem um fundador muito forte, ou a empresa está indo muito bem, está começando e o conselho tem que começar a opinar um pouco mais, ou ainda é o caso de um CEO de uma multinacional montando um advisory board para ele. E aí você vai ter o conselho mais debatendo, dando opinião, tal, e não de fato orientando, dando as decisões que acho que deveriam ser tomadas, né? Já no caso de mediação, ele não é exatamente um modelo de funcionamento do conselho, ele é uma atividade, um atributo de um conselheiro para que ele possa fazer a governança funcionar. E em empresa familiar, isso está cheio, tá? Uhum. Enfim, eu acabei de voltar de um grupo, ontem estive em Santa Catarina para um grupo que a gente está fazendo uma proposta de trabalho de governança, e ali a gente identificou já questões de mediação inerentes. Quer dizer, na medida que a gente tiver uma governança na companhia, vai precisar de conselheiros que façam o papel de mediação entre filhos, pai, outros executivos da companhia, onde a gente vê conflitos iminentes. E é natural, né? Depois de anos, dezenas de anos trabalhando juntos, é natural que conflitos eclodam e eles fiquem incipientes, eles fiquem ali debaixo da mesa. Quando vem uma governança, para poder tomar decisão, tem que trazer isso à tona. Então, independente do modelo, né, se ele é um modelo mais interveniente, mais participativo ou não, é preciso que esses conselheiros saibam mediar para que a governança possa funcionar. Então, é essa a distinção que eu faço aí na pergunta. Agora que eu vi aqui a pergunta do Zen, ele mandou diretamente para mim, então vocês não conseguiram ver, né? Mas eu acabei colocando ela aqui no bate-papo, né? Eu vou trazer o ponto da Vera de uma forma inversa, Vanderlei, né? Ela traz Sim. aqui na questão, né? Como que você vê o comitê de pessoas no processo de monitoramento, né? Da sucessão de cargos e posições-chave com relação àquelas que colocam riscos ao business, né? Então, as pessoas-chave propriamente dito. Aí eu trago para você, nesse ponto que a Vera está trazendo, é uma atividade do comitê ou é uma atividade do conselho? Muito bom. Primeiro, aproveitar o gancho, né, para incentivar quem já fez o concertício ou já é conselheiro para ir para a nossa certificação avançada, onde a gente aborda em profundidade exatamente essa questão, né? Que é essa questão de como é que é a sucessão e tal. Então, mas respondendo aqui tua pergunta, Vera, a questão da sucessão, ela está naquele mapa de talentos que a gente falou, né, o pool de talentos. Você identifica lá uns 15, 20 funções-chave, pessoas-chave da organização, que às vezes no mapa de talentos você pode ter até pessoas de nível gerencial ou até menos. Não é só diretores que estão no mapa de talentos que o conselho acompanha. Por quê? Porque nós estamos falando de estrelas, né, que estão ali o high stars, né, na classificação de high potentials, enfim, nas multinacionais tem muito essa linguagem americana, mas você vai acompanhar onde eles estão e se você deve acelerar o aprendizado deles. Então, nesse pool de talentos, inclusive pode acontecer de ter pessoas de fora da organização, né, onde você já mapeou
essa pessoa, que você vai precisar dela no futuro em breve, dados os projetos estratégicos que você tem e que ela vai fazer sentido na organização. Então, normalmente, o comitê, ele detalha, junto com a RH, como é que é esse mapa, como é que é a sucessão, como é que são os cargos-chave, etc. e tal, faz a movimentação onde ele estava no ano passado e onde ele deve ir no ano que vem. Onde ele deve ir no ano que vem é o plano de desenvolvimento, é o PDI, que deve ser feito para aquele talento, né? Para você, inclusive, retê-lo na organização e propiciar a sua aceleração. Agora, o papel do conselho é olhar tudo que está acontecendo, cobrar que isso seja realizado e acompanhar a sua execução. O conselho não vai elaborar, né, essas ferramentas, mas é um papel, é como a própria estratégia, né? Eu sempre falo que a estratégia, a visão e os objetivos são do conselho, mas o planejamento estratégico não é a execução do conselho, mas ele aprova e acompanha, né? Então, funciona da mesma forma aqui nessa questão de talentos. Vou fazer um mix do que o Zaidan traz como um tema para a gente discutir com a próxima pergunta nossa, né? A próxima pergunta ela está relacionada com a agenda do conselho, ela é fixa ou ela muda de acordo com a maturidade do conselho, né? E o Zaidan traz o ponto, né? Uma agenda bem estruturada é complementar e chega a ser até inverso, né? Uma agenda bem estruturada ajuda para a evolução de um conselho em direção As ao duas, governante, as duas né? respostas sim, né? A agenda bem estruturada certamente tem um impacto para a evolução do conselho, ele acaba ficando muito mais voltado para aquelas questões atinentes à governança, e diria até, né, a gente teve agora recentemente em Belo Horizonte, a gente está terminando ali a implantação do conselho, inclusive as duas vagas foram divulgadas, né, recentemente, o Grupo Meu Prata, e ali a gente falou, estava na reunião de preparação para o perfil, para definir o perfil dos conselheiros, e a pergunta veio, poxa, mas e como é que a gente vai trabalhar aqui muito essa pauta, né? Falou, olha, a pauta, o sucesso da pauta vai depender de duas coisas. O secretário que estava lá presente, é um secretário interno do conselho, e aí a minha dica para ele, só te dou duas dicas. Gerencie o tempo, né? E fique muito atento à ata e à pauta, né? Ali o papel dele é olhar e gerenciar o tempo. Nos conselhos em que o secretário gerencia o tempo, ele ganha a capacidade de tomar decisão e se ater à pauta. E aí vem a outra questão, né? Como é que eu vou montar essa pauta? Essa pauta, a acuidade dela vem da pauta anual. Eu tenho para cada reunião um derivado que tem que vir, olha, dessa pauta anual que já estava previsto para essa reunião de março, tem esses assuntos aqui. Mas tem esses outros assuntos que a gente trouxe que vieram agora de fevereiro, que escorregaram para essa pauta. Então, você compõe a pauta com itens da pauta anual que não devem ser esquecidos, eles devem estar lá, exatamente isso, uma pauta anual para que a gente possa atuar na governança vendo esses itens importantes, e ele é composto com outros assuntos que vêm da agenda, ou que vêm do dia a dia, ou que vêm que escorregaram de outra reunião, que ficaram para ser decidido depois, enfim. E aí o papel do secretário é compor isso bem. E o secretário vai compor isso com quem? Vai compor isso com o presidente do conselho, se tiver, ou o coordenador do conselho, em alguns casos, né? E muitas vezes com o diretor executivo, né? Que vai ajudar a criar essa pauta estruturada para o conselho. Quanto mais a gente evolui nisso, quanto mais ela está vinculada a uma pauta anual de assuntos que estão ali naquele tripé que eu cito no livro, né? Estratégia, saúde da empresa, liderança e talentos, quanto mais ela estiver respaldada nisso, mais o conselho e a governança vai executar suas atividades, né, de ter um bom governo. E é natural que, ao longo do tempo, conforme a organização vai criando maturidade, esses assuntos também vão migrando. A pauta anual vai ficando cada vez mais enxuta, mais sintética, mais voltada para aquilo que aquela organização precisa de fato para criar o seu caminho de evolução no médio e longo prazo. Então, as duas coisas também se falam, né? Na medida que eu tenho uma pauta, eu evoluo a governança, e na medida que a governança evolui, ela também retroalimenta uma pauta melhor. Então, as duas coisas são um círculo virtuoso, né, de aperfeiçoamento da governança. Perfeito. Esse finalzinho do seu discurso acabou respondendo aqui a pergunta do Paulo Abrantes, né, que está muito relacionado com esse ponto que você traz, né? Mas Uhum. fazendo uma síntese, né? A pauta anual do Conselho, ela
duas variáveis são muito importantes no quesito da evolução da pauta, né? É o cenário externo e o planejamento estratégico, né? Essas duas coisas elas fazem com que o Conselho repense a pauta, né? Isso. E eu imagino, Vanderlei, aí você dá uma luz para a gente, né? A pauta anual é algo que a gente pode, ao longo do tempo, fazer os ajustes necessários, né? Não é um documento estático, né? Ele é dinâmico, né? Sem Depende muito dúvida, da sem vontade dúvida. do governo, dos governantes, correto? Sem dúvida, a pauta anual deve sofrer ajustes. Às vezes tem assuntos que eles perderam sentido, tem que ser tirados da pauta, mas tem alguns assuntos que não podem ser tirados sob pena de você não estar observando, não estar decidindo sobre questões realmente importantes. Então, vale a pena o equilíbrio aí, né? Montar a pauta anual e depois perceber aquilo que é relevante que tem que estar povoando a pauta da reunião. Perfeito. Vamos atender uma demanda do Alexandrino aqui, voltado para a questão do ISG e com relação a comitê, né? Qual que é a tua visão, Vanderlei, de comitês de ESG para pequenas e médias empresas, né? Se ele existe, né? Qual que seria ali o direcionamento dele, sem que a gente fosse para a direção do greenwashing, por exemplo? Muito bem. É mais raro a gente observar em pequenas e médias empresas uma preocupação forte com SG. O SG ele veio na esteira aí das grandes organizações, vem de uma necessidade mesmo da gente começar a olhar o social e ambiental com melhor e a governança. Mas nas pequenas e médias, né, ele não é um assunto que a gente vê com frequência, não. Portanto, a ideia de criação de um comitê de SG numa pequena e média me parece bastante sofisticado, tá? A não ser que você tenha uma organização muito madura, sob o ponto de vista, né, de sustentabilidade de fato. Aí é óbvio que a estratégia vai estar sendo montada, né, como a gente fala no nosso curso de ESG, você tem graus, né, de implantação, e no grau 4 a própria estratégia é o ESG, né? Ela está num grau tão maduro que a estratégia dela, e aí, nesse caso, certamente um comitê faz sentido. Mas eu alerto, né, para isso, de que normalmente numa pequena e média, ainda você toma anos de uma pauta mais estruturante do que uma pauta propriamente de sustentabilidade, tá? Assim, é a experiência que a gente tem. E ESG é um assunto relativamente novo também, então está ainda sujeito aí a chuvas e trovoadas, né? Então, basicamente é Então, isso que eu vejo. só confirmando aqui para o Bentinho, né? Então, a existência de comitês está diretamente atrelado ao plano estratégico da organização. Ó, acho que está ligado ao plano estratégico, porque ela vai ter que se desdobrar determinados assuntos mais profundamente e vai estar ligado também à maturidade da governança. Que tipo de governança ela tem, como é que os comitês vão ajudar essa governança a se aprofundar em determinados assuntos. Perfeito. Vanderlei, a última pergunta aqui acabou de entrar do João Teixeira, né? A pauta É. anual define e deixa claro a classe de assuntos, né? Do ponto de vista de assuntos gerais, assuntos voltados para a liderança, para a saúde da empresa, para a estratégia. Perfeito, é isso mesmo, João. É ali que você vai popular, né, a pauta da reunião com essas quatro classes de assuntos e uma outra que é de comitê. Sempre os comitês periodicamente estão vindo para a reunião para poder falar, expor o que eles aprofundaram e o que eles têm ali para tomar a decisão do conselho. Então, mas está correto, é isso mesmo. Vamos lá, vamos incrementar aqui essa pergunta do João. O Vanderlei, na tua experiência, como que você distribui o tempo de uma reunião de conselho nesses quatro assuntos aqui anuais? Tem uma regrinha aí, vamos dizer assim, mais de experiência, né, que fala assim, olha, quanto melhor a reunião, mais forte ela é em estratégia, e segundo, na questão de pessoas, né, de talento e liderança, e terceiro, na saúde da empresa, sempre olhando mais riscos do que propriamente relatórios de resultados, porque você vai ficar olhando para trás, e isso pressupõe que você recebe material antes e já vai preparado, então não precisa ficar vendo demonstrativo lá. E os assuntos estruturantes, os assuntos gerais, normalmente são 10% do tempo, 10% dos temas. Então, mais ou menos uma distribuição dessa forma, né? Ela estaria excelente para uma reunião bem estruturada de conselho. Bacana, Vanderlei. Para fechar aqui a última pergunta da Vera, né?
conselheiro participa do comitê? Ah, legal. Uma estruturação típica de um comitê seriam 3 pessoas. Um conselheiro, que normalmente também é o head do comitê, ele toma conta do comitê. Uma pessoa da estrutura interna, um comitê de pessoas, por exemplo, o diretor ou diretora de RH, né? E, finalmente, uma pessoa externa, que pode ser convidada, um consultor ou alguém de proeminência no assunto, enfim. Aí seria uma estrutura típica. Conselheiro, alguém da área executiva e uma pessoa externa convidada. Obviamente, o comitê pode ter formatação muito diversa. Eu estou num conselho que tem comitê que tem 2 conselheiros e só uma pessoa interna, não tem ninguém de fora, e assim vai, né? Mas aí vai depender da empresa, do tamanho também, da prioridade e dos recursos que ela tem para poder compor um comitê de uma forma adequada. Bacana, Vanderlei. Os 30 minutos passaram, né? Então, deixo para você fazer as considerações finais aí você me devolve para poder fechar a live de hoje, por favor. Bom, prazer estar com vocês novamente aqui, periodicamente. Falamos agora especificamente do capítulo 6 do livro Conselheiro, né, da agenda do Conselho, e estamos à disposição sempre, né? Quem quiser deixar aqui perguntas ou passar outras questões aqui para nós, teremos o maior prazer de responder e, enfim, de estar com vocês sempre, né, nas nossas lives. Então, um abraço aí a todos e nos vemos no fórum agora, sábado, dia 28. Perfeito. Só lembrando, né? Essa série são 16 lives, né? Nós estamos na sexta, nós temos 10 ainda para frente, né? E ela visa justamente detalhar os conteúdos do livro Conselheiro de Empresas, né? Lembrando que as nossas formações de ESG estão disponíveis agora em novembro, a nossa formação de transformação, configuração para transformação digital da organização também disponível em novembro, e a última em novembro é mediação, né? É o tema assim, fantástico, é o tema que está no cerne da nossa discussão da avançada, né? E a gente tem uma formação complementar dedicada a isso, e mediação é um tema muito comum em conselho consultivo, que é o nosso foco, né? Nos vemos no sábado, então, quem puder, né? No dia 28, ali na Anshan, a gente vai se encontrar e vai fazer um dia inteiro aqui, um sábado inteiro, discutindo governança, e no final do dia uma confraternização e uma networking, né? Obrigado, gente. Daqui a 15 dias nós estamos de volta, né? Dessa vez, Gaspar, mais Matheus Garcia, né? Um alumni, um participante do Alumni Plus, vão estar juntos numa live falando do desafio de governança nas empresas ambidestras. Então, até a próxima aí e bom descanso para vocês. Tchau, tchau. Tchau, Abraço a gente. todos. Um abraço. Tchau, pessoal. Tchau, Até sábado. obrigado. Até sábado.